A sua biografia profissional, o seu currículo, é evidentemente vasto e passa por quase todos os mais importantes veículos brasileiros, jornalísticos brasileiros. Eu queria te perguntar, um a um, para você fazer uma avaliação na medida que você puder e tiver tempo e lembrança, começando com o Cruzeiro, que foi onde você começou. Na sua avaliação, uma lembrança do Cruzeiro, Chateaubriand, outras figuras que passaram por lá no seu tempo. Eu tenho 1 minuto ou 15 dias para falar sobre isso? 15 meses. Não, porque isso é uma coisa extensa, né? Eu comecei a trabalhar no Cruzeiro quando eu tinha 13 para 14 anos. E o Cruzeiro era uma sala menor do que esta, a revista que depois seria a maior revista da América do Sul. E vendia... A revista já tinha uns 10 ou 15 anos, era de um português chamado Malheiro Dias. O Chateaubriand comprou essa revista, comprou essa revista e ao mesmo tempo comprou o edifício em que nós trabalhávamos, que era da Caixa Econômica. Quando ele comprava aquele edifício, depois quando ele precisava de dinheiro, ele vendia aquele edifício para a Caixa Econômica. Depois ele precisava de dinheiro, ele comprava de novo. Já era a história do Chateaubriand. E essa revista, com o passar do tempo, ela chegou a 750 mil exemplares. Depois passou para o Morro do Livramento. Então, no Morro do Livramento, eu trabalhei 20 e tantos anos ali, naquele clima ainda, Machado de Assis nasceu ali, aquela coisa ainda, o Rio Antigo ainda. Me lembro, conheci o Niemeyer ali, o Niemeyer construindo o edifício do Cruzeiro. Milor, e no Pif-Paf, aquela página dupla que você tinha no Cruzeiro, você sofreu algum constrangimento em matéria de liberdade? Você sempre foi um provocador? Você criava problemas para o Chateaubriand? Não havia nenhuma censura, nenhuma restrição, porque eu acho que eles tinham medo de mim. Cada vez foi se acentuando mais em mim essa ideia de que as pessoas tinham medo. Mas a tentativa houve, porque uma vez eu publiquei, você vê como eram os tempos daquele, eu publiquei num artigo que eu escrevi a palavra amante, só isto. Então a dona Lili Whittaker, que era diretora-geral daquela empresa, a essa altura muito grande, cortou-se, você me consultar. Se tivesse me consultado, eu deixaria tranquilamente, eu nunca fiz questão. Eu aí me demiti. Eu fazia 10 sessões naquele momento do Cruzeiro. Era um terço da revista era eu que fazia, né? Aí, aquelas conversas todas, aí veio um redator lá importante, que eu não vou dizer o nome, e veio me dizer se eu podia me retratar. Eu aí disse, olha aqui, vamos fazer o seguinte, já que você veio falar comigo, eu vou te dar um recado. Eu quero fulano de tal, que é o gerente geral. Eu quero que o doutor Leão Gondim, que é o diretor geral, e eu quero que a diretora geral da empresa vão todos a Ele disse, peraí, você está dizendo isso porque sabe que eu não vou dizer? Eu disse, é o mal do intermediário. Talvez se viessem falar comigo diretamente, eu não dissesse isso. Agora eu vou fazer melhor para você. Peguei, escrevi tudo aqui. Podem me demitir por justa causa. E não demitiram, evidentemente, e o negócio continuou. E acabou a minha relação depois de 25 anos para ser exato, quando eu publiquei 8 ou 10 páginas em cores, e um negócio chamado A Verdadeira História do Paraíso, que está em livro. Mas aquelas páginas... Que ano foi isso? Foi em 63. Aí eu escrevi essas páginas e vim mais do lado do Carola, da redação. Agora, curiosamente, eu já desconfiava da empresa, de modo que quando o Ziraldo, que já era Relações Públicas, veio me pedir para mim fazer aquilo, eu disse, eu só faço se me pedirem por escrito. Na empresa em que eu trabalhava, veja você. E guardei isso por acaso também, e isso me valeu na Justiça do Trabalho de eu ganhar a causa contra ele. Agora, quando saiu o negócio, mas eles fizeram um escândalo, os padres fizeram um escândalo, foi um verdadeiro caso religioso. Fizeram um escândalo, e eles então, eu estava em Portugal viajando, nunca houve um atrito, nunca houve uma palavra má trocada. Eles fizeram um editorial de alto a baixo na primeira página da revista, eles chamando de traidor, canalha, um negócio inacreditável. De tal modo que deram um jantar para mim numa churrascaria que tinha aqui no Bar 20 e que compareceu toda a imprensa brasileira, uma coisa que seria impossível hoje. Milor Fernandes, a sua outra grande experiência em revista foi na Veja. Você começou quando lá? 68. 68, no início mesmo. No início, 68, não no início da revista, não. Já tinha passado pela fase ruim.
Portanto, eu sou pé quente, entendeu? Não fui responsável pela fase ruim e entrei na outra, né? Porque é um número, você deve lembrar da revista, em que a revista é o Congresso, e eles puseram um vidro e quebrado o vidro na frente. É um número famoso. Mas aí você já pegou o AI-5, você teve problemas de... Todos. Com o AI-5, todos. Eu lembro de uma charge sua que provocou a presença, a partir daí, a presença do sensor. Sensor foi uma charge que foi formada que o cara torturado, na parede toda arrebentada, e tem a portinha da prisão lá embaixo, e você ouve uma voz lá de fora dizendo assim, nada consta. Aí tu começou a censura prévia. A censura. E você ficou lá até quando? Eu fiquei lá até 82, quando eu apoiei a eleição do Brizola aqui. E aí até foi uma coisa muito curiosa. Primeiro porque eu não tenho nada contra o Brizola, eu apoiei uma questão, era o Brizola contra os militares. Então, foi a única eleição em que eu tive influência, porque estava mal a eleição dele, e a Veja vendia aqui 66 mil exemplares, que é muita coisa, né? Deve dar 200 mil leitores. E eu comecei a escrever, aí eu faço uma coisa científica, assim, são 5, 6 linhas, preto sobre amarelo, aquela legibilidade, foi indo até um dia que o Roberto Tivita telefonou para mim, ele ficou conversando, me pedindo reiteradamente que eu ficasse, porque só faltava 4 ou 5 semanas, mas aí a minha conversa era dura também. Eu disse, nós não fazemos política. Eu disse, espera aí, Roberto, você acabou de publicar 10 páginas sobre o Antônio Carlos Magalhães, que eu considero um canalha. Você me perguntou? Não perguntou. Outra coisa, por que se criou a ideia de que a publicação e a empresa têm precedência sobre o indivíduo? No meu caso, eu sou mais antigo na imprensa do que a tua revista. Por que eu tenho que ceder? Senioridade, né? Não é isso? Bom, aí eu saí por isso. Agora, e ele só queria aquelas 3 ou 4 semanas que eu não escrevesse mais. E eu só queria escrever. E depois da Veja foi o JB? Foi uma experiência excelente. Excelente. Aquele negócio que eu comecei a escrever diariamente me dava um enorme prazer, uma agilidade absoluta. E com essa liberdade que eu tenho, eu começava a botar bonequinho em volta, escrevia o artigo, botava besteiras em volta, porque aí a sessão diária te permite tratar de coisas que seriam levianas para você tratar no meio. Não, é no mesmo dia que você... Claro, tem dimensão. Você dá o... Mas você teve problemas de algum confronto, de limitação? Não, nunca tive nenhum problema, a não ser, e vou te dizer o nome, que não tem nada demais não, quando entrou como editor o Dácio Malta. E tem sempre na minha vida, e cada vez tem mais, a proporção que você vai envelhecendo, é feito John Wayne. Tem sempre o cara que vai aparecer para ver se ele ainda tira bem. E era o caso. De repente, eu mandei... Às vezes eu fazia um artigo, às vezes um desenho, às vezes eu mandava 4 ou 5 tópicos. Ele não gostou de um tópico e cortou. Ele cortou, não sabia com quem estava lidando, não disse nada. No dia seguinte, eu mandei aquele mesmo tópico, com um desenho, saiu em corpo 20. Ele aí não teve coragem de cortar. Não teve coragem de cortar, o que é que ele fez? Eu tinha um número de cartas muito grande que chegava para mim. Ele aí começou a selecionar todas as cartas contra e publicava todo dia no jornal. Você não pode ficar no jornal que o jornal está contra você. Está contra mim. Então, eu me demiti, eu quis sair e, honrosamente, o Nascimento Brito me escreveu 3 cartas magnificamente bem escritas, fazendo umas 20 linhas cada uma, nas 3 vezes, reiterando que ele queria que eu ficasse, de qualquer maneira. Mas eu já estava saindo, eu fui embora. O assunto Pasquim, né? Foi uma experiência extraordinária, imagino, na sua vida, e uma experiência extraordinária na vida da imprensa brasileira, que foi uma reviravolta que, infelizmente, eu acho que não teve consequências, né? Se tivesse consequências, hoje teríamos uma imprensa talvez até mais viva, né? Como é que foi tudo, né? E Pasquim, em um ano, menos de um ano, já estava vendendo 200 mil. 200 mil. Foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Então, todas as pessoas, 10 anos depois, acharam que tinham feito. Mas quem fez o Pasquim foi esse núcleo inicial. Já estava feito. Aí se agregou todo o talento possível. Claro,
era uma experiência muito divertida. Os problemas que vocês tiveram, se você puder dar uma lembrada rápida assim. Vocês foram presos uma vez? Eu fui chamado inúmeras vezes, aquelas coisas que você entra sem saber se vai sair. Acontecer? Se vai sair. E me lembro uma vez, que é curioso isso, eu estava exatamente fazendo 50 anos naquele dia, e não tinha nem advogado. Fui chamado, quando eu fui, o advogado se chamava Amará, o advogado do Pasquim, e eu entrei naquele negócio com esta maldita reflexão, entrei naquele, o que é que eu estou fazendo aqui?